Voltamos para mais uma aula de Cosmovisão Cristã e agora a gente vai ver a influência do cristianismo na questão da justiça social. Eu coloquei justiça social entre aspas porque esse é um conceito hoje carregado, tem uma carga ideológica muito grande, então é a questão dos oprimidos, dos marginalizados, dos pobres, tá bom? Veja, eu poderia citar vários exemplos aqui de pessoas que, em nome do Evangelho, promoveram a justiça social. A gente viu isso nas outras aulas, na questão racial, na questão das mulheres, na questão trabalhista. A gente podia passar um semestre só falando disso aí. Mas eu escolhi apenas um exemplo, o exemplo da Mary Slessor. Ela foi uma missionária presbiteriana do século XIX que trabalhou na Nigéria. Na Nigéria havia uma superstição que era o seguinte: crianças gêmeas eram consideradas amaldiçoadas. Então, se nasciam gêmeos, eles eram abandonados para morrer. Os nativos atribuíam aos gêmeos a espíritos malignos, ou algum problema espiritual da mãe, alguma coisa assim. Então, essa Mary Slessor era uma escocesa, ela salvou centenas de gêmeos abandonados. E ela chegou a adotar vários deles. E ao longo da sua atuação como missionária ali, ela praticamente mudou a cultura a respeito disso. Ela foi trabalhando, pregando o evangelho, cuidando dos bebês abandonados e tal, e conscientizando. E ela ajudou a modificar uma cultura. Veja, usando apenas o evangelho, a caridade cristã, a sua influência. E além dessa questão dos gêmeos, ela ajudou a mudar também na cultura outros costumes ruins, como, por exemplo, ela ensinou às tribos, algumas etnias que viviam em conflito, ela ensinou o diálogo. Ela falou, em vez de brigar, vamos sentar numa mesa, vamos negociar. E isso evitou algumas guerras ali. E tinha um costume muito interessante, o costume tribal lá, que era o seguinte, interessante, mas terrível. O sujeito era suspeito de um crime e ele tinha que beber um veneno. E se ele fosse culpado, ele morria. Se ele fosse inocente, ele sobreviveria. Então ela foi trabalhando aos pouquinhos, ela conseguiu abolir essa prática, era uma prática jurídica, não bebe veneno, se morrer é porque é culpado. Então ela é um exemplo do que o evangelho pode fazer numa cultura. No nível assistencial individual, né, ela adotou crianças individualmente, e no nível coletivo, social mesmo, ela ajudou a mudar uma cultura, ela promoveu uma reforma social. A atuação dela foi tão destacada que você, digitando o nome dela, você vê em algumas cidades, tem estátuas em homenagem a ela. E geralmente é ela segurando gêmeos nos braços. Então, gente, como eu disse em todas as outras aulas anteriores, se você não viu alguma aula, por favor, você pagou por essas aulas, vai lá ver. Os reavivamentos espirituais, os reavivamentos na história do protestantismo, eles sempre foram acompanhados por reformas sociais. Então, em vez de ser uma coisa alienante, pelo contrário, povo reavivado é povo que modifica a sociedade ao seu redor. Nesse livro aí, o livro do John Stott, que eu tenho aqui, um baita livro, recomendo. Isso aqui é um excelente investimento. Ele mostra como que, historicamente, a fé cristã evangélica motivou a luta contra a injustiça, né, e a opressão. O cristianismo bíblico ele é promotor de reformas sociais. Mas nesse livro, John Stott conta que isso mudou. Por que os evangélicos meio que se afastaram dessas ações? E ele dá aí pelo menos dois motivos. O primeiro deles, o liberalismo teológico, que é um movimento do século XIX que queria tratar a Bíblia apenas como literatura. A Bíblia é um livro mitológico, cheio de poesias e tal. Então, para combater o liberalismo teológico, os evangélicos no século XIX focalizaram muito a questão doutrinária e esqueceram a questão social. E além disso, o evangelho social, outro movimento que falava assim, não, ser cristão não tem nada a ver com ficar lendo a Bíblia e orando, discutindo doutrina, nada disso. Ser cristão é ir para a rua, ajudar os pobres e tal. Gente, é a lei do pêndulo. São os extremos. Então, nem só estudar doutrina e ficar lendo a Bíblia e orando. E nem só fazer ação social. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Jesus nos chamou para todas essas coisas. Mateus 25, cuidar do órfão, da viúva.
você vai cuidar do faminto, do sedento, do que está com frio, do que está preso. Mas Jesus também orienta a gente a estudar as Escrituras e obedecer o que ele está mandando. O mesmo Mateus que fala no 25 para cuidar de pobre, preso, etc., fala no 28 para a gente ir e fazer discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas, a doutrina. Para combater esses dois perigos, os evangélicos se afastaram das ações sociais. E esse foi um problema sério. Por quê? Porque, historicamente, o evangelho é uma potência para a reforma social. Porque nem o liberalismo, nem o evangelho social, nenhum dos dois movimentos deu em nada, assim, em termos de efeito na sociedade. Pelo contrário, eles desmobilizaram a igreja. É historicamente comprovado, a igreja não vai se engajar mais com esses ingredientes aí, liberalismo teológico e evangelho social. Na verdade, no final das contas, nem a igreja ela vai ser mais, né? Que vai desprezar as doutrinas. Um jovem teologicamente liberal, que transforma a ideologia na sua locomotiva, no final das contas, ele não é mais um jovem cristão, né? Ele não é um discípulo de Jesus. Ele transforma Jesus no discípulo dele. Então, por que insistir nisso, né? A história mostra que para o pessoal se engajar socialmente, a receita é ser mais crente, não menos crente. É ser mais bíblico, não menos bíblico, mais fiel à doutrina. Chamar a minha ideologia de evangelho e a minha utopia de reino de Deus não é o caminho. É muito importante a gente se engajar na causa certa pelo motivo certo. Esse livro que está aí na sua tela, Justiça Generosa, esse aí, se você gosta desse assunto, esse livro você precisa ler. Timothy Keller. É o seguinte: se você se engaja em alguma causa social nobre, com a visão de mundo anticristã, em algum momento você vai ter uma encruzilhada e vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que optar, ou vai para cá ou vai para cá, sendo que para cá é o não cristianismo. Então eu recomendo que você, que se preocupa com isso, quer se envolver com isso, leia esse livro. Em suma, você não precisa ser nenhum ista, entendeu? Eu sou adepto do tanaísmo, do não sei o queísmo. Não, você precisa ser cristão, é suficiente. Então esse engajamento cristão meio moda, que só repete clichês, frases de efeito e tal, sem reflexão teológica, sem compreensão do que está acontecendo, isso enfraquece o testemunho, sabe? E torna o cidadão do reino de Deus uma mera mão de obra para alguma causa ideológica, massa de manobra. Então, como eu comentei numa das aulas anteriores, existem várias formas de engajamento. A gente promove mudança como sal e luz, de dentro para fora, longe dos holofotes, longe das redes sociais, e tem muita gente fazendo isso agora, movido pelo evangelho, não movido por uma campanha que fizeram e tal, com alguma ideologia sendo batizada de evangelho aí. Por exemplo, olha essa matéria do Estadão, Empreendedorismo e Fé. O que o autor está falando aqui? Ele diz que as igrejas ocupam nas periferias o lugar do Estado. O que o Estado não faz pela população, as igrejas evangélicas fazem. Elas empoderam mulheres, elas ensinam o empreendedorismo. Olha só o resultado dessa pesquisa, que é uma tese de doutorado. 53% dos entrevistados atribuíram a melhoria de vida ao seu esforço, 24% à fé pessoal e só 5% atribuíram ao governo. Ou seja, não é o governo, é o meu esforço e a minha fé. E essa pesquisa descobriu que o povo da periferia quer ser autônomo. Eles não querem ser empregado de ninguém. O cara quer ter a lojinha dele, o comércio dele. E aí na religião eles encontraram incentivo e apoio. Desenvolvem autoestima, encaram as agruras da vida com mais esperança. Então, gente, essa galera que está fazendo isso é aquele pastorzinho que você faz piada. Aquele que fala o português mal falado. É aquela pastora que tem o cabelão, que não se depila muitas vezes, que vive para cima e para baixo com a Bíblia na mão. Enquanto você está fazendo piada, ela está na periferia fazendo isso. Olha aqui, ó, como as igrejas evangélicas estão se aproveitando da crise para ocupar o vácuo do Estado. Ou seja, o povo está abandonado na periferia, quem está cuidando deles? As igrejas, os pastores, os diáconos, a equipe de assistência social das igrejas, a ADRA, dá cesta básica, dá café da manhã para esse povo.
ouve as pessoas, elas não têm condição de buscar um atendimento psicológico, tá lá o pessoal ouvindo, ora por elas, abraça, chora junto. Esse povo tá lá 24 horas. Isso é efeito social do Evangelho. É o Evangelho promovendo reforma social de uma maneira invisível. Essa galera não está no Instagram. Então eu aproveito esse momento aqui para sugerir a você o seguinte: tente desenvolver um pouco mais de respeito por essa galera. Se você pesquisar um pouquinho sobre a Cristolândia, trabalho social que os crentes fazem lá na Cracolândia e fazem o tempo todo. E resgatam vidas e mudam vidas de uma forma despolitizada. Olha só, despolitizada, pragmática, com mais de 40 missionários evangélicos. E aí eles vão oferecendo sopão e ao som de pagode. Eles chamam de pagode, né? Cantando e vamos lá, glória, glória, aleluia. E me dá o teu cachimbo de crack aqui, irmão. Bora, bora, bora. E as vidas vão sendo mudadas. Eu quero te mostrar um vídeo de uma galera que foi cantar num teatro chique lá em São Paulo para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. É o coral da Cristolândia, o coral da Cracolândia. Veja, muitos cantores famosos se apresentaram nesse dia e foram aplaudidos. Mas esse foi o auge da apresentação. Dê uma olhada nesse povo cantando sobre a nova vida que eles têm em Jesus. Você tem noção do poder que há no nome de Jesus? Você tem noção da bomba atômica que é o Evangelho? Então por que muitas vezes a gente é tentado a trocar isso por coisas menores, né? Veja, eu sou cristão e sou outra coisa. Você não precisa. Você não precisa se identificar com outra coisa. Você não precisa se identificar com outros movimentos. Te faço um apelo pastoral aqui. Já não é mais o professor falando, é o pastor. O cristianismo é suficiente porque conta com a presença daquele que é suficiente. Jesus não precisa da sua ajuda ideológica. Agora deixa eu te mostrar o outro lado da questão.
Quando a galera filia Jesus a alguma ideologia, porque acha que a igreja está muito parada, então a gente tem que se engajar e tal, a gente corre um sério risco. Eu vou te contar só uma experiência. O nome dele é Jim Jones. Eu vou jogar no Google aqui a imagem do Jim Jones, só para você saber quem ele é. Jim Jones era um pastor, tá vendo? Ele é um pastor, um pregador. Ele adquiriu uma fama muito grande na sua época, porque ele era muito carismático, então ele influenciava as pessoas e tal. E qual que é o enredo da história dele? Bom, ele levou quase 1.000 pessoas ao suicídio coletivo, tá vendo aqui? Suicídio coletivo do Jim Jones. Então, sabe essa tendência de filiar Jesus a ideologias, movimentos e partidos? Olha aqui para mim. Você já viu alguém afirmar que Jesus era socialista? Ele fazia isso. Veja, a minha crítica aqui não é ao socialismo, porque ele era socialista. Casualmente, ele era socialista. Podia ser qualquer outra ideologia. Você já viu alguém falar assim, se Jesus viesse hoje, ele seria morto pelos próprios cristãos? Ele falava isso também. Então, acabou que ele era apoiado por alguns artistas, era um cara da moda, assim. Ele criou uma comunidade utópica, uma comunidade de amor, de paz, etc. E ele levou essa galera para esse lugar, e no meio do mato lá ele fez uma cidade, uma vila, uma comunidade, Jonestown, botou o nome dele, né? Jonestown, Joneslândia. E aí nos discursos transcritos dele, que a gente tem acesso hoje, ele começou a ensinar que Deus é socialismo, e socialismo é Deus, né? O evangelho é aquilo ali. Então, vou ler aqui uma citação. Venham meus irmãos, subam a bordo, filhinhos, subam a bordo. Sejam bons socialistas e nós faremos com que os reinos desse mundo capitalista não existam mais e se tornem os reinos de Deus e do socialismo. Em uma das entrevistas, ele chegou a afirmar que ele estava apaixonado por Stalin e ele criticava muito o cristianismo, assim, as igrejas, né? Ele falava, estou tão cansado disso que acredito que um comunista terá mais chance de conseguir o que esse bando de lobos que se chama Igreja de Deus. E sabe aquela antropologia otimista de que o homem é bom e a sociedade corrompe? Ele também tinha. Ele afirmava, o homem pode evoluir, o homem pode crescer até ser confiável. E é o que estamos fazendo aqui. E a tática de batizar a ideologia e transformar aquilo em evangelho? Ele fez também. Passou um verniz de evangelho. Ele falou assim, eu decidi como posso demonstrar o meu marxismo. O pensamento era infiltrar-se na igreja. Fazer uma junção entre marxismo, socialismo e evangelho cristão. Lá em Jonestown, eles cantavam o hino da União Soviética com uma letra adaptada. E essa letra elogiava o Jim Jones e o socialismo cristão dele. E a Bíblia? A Bíblia ele usava apenas para justificar as teorias dele, né? Então, no que a Bíblia concordava, ele usava. No que ela discordava, ele dizia que era para o tempo da época, que aquilo não foi inspirado, etc. Como muita gente faz hoje, né? Ele usava a Bíblia como instrumento, como ferramenta da ideologia dele. Ele tinha uma visão crítica da Bíblia. Para ele, a Bíblia ela deveria ser lida com suspeita, porque nem tudo ali era de Deus. Ele tinha uma visão aberta a respeito de gênero, sexualidade, né? LGBT, ele era muito favorável a isso. Era a favor do aborto, tinha um sentimento anticapitalista, anti-americano. Resumindo, tinha nada de evangelho, era só ideologia, né? Teve um dia que ele estava pregando e ele jogou a Bíblia fora. Ele falou, a gente não precisa mais desse livro, Deus fala diretamente comigo. Então, a intenção aqui não é condenar ideologia X ou Y. Eu estou falando de um fenômeno, que é o fenômeno de batizar uma ideologia. Eu estou tão preocupado com a sociedade que eu quero fazer alguma coisa. Mas eu não vou fazer isso por meio do evangelho, eu vou fazer isso por meio da ideologia X, Y, Z. Então, eu recomendo para você 2 livros aqui. O primeiro deles, Visões e Ilusões Políticas, David Koyzis. Ele avalia aqui, é a segunda vez que eu recomendo esse livro, ele avalia aqui várias ideologias, o liberalismo, o conservadorismo, socialismo, etc. E vai. E ele diz que nenhuma delas é Bíblia, nenhuma delas é Evangelho. Pode ter pontos em comum, mas todas elas têm pontos em comum e pontos em contradição. E você, cristão, deveria ser consciente disso. O outro livro é esse, o Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. Esse aqui eu recomendei no púlpito. Ele é um livro de alguém que tem uma posição política. O Wayne Grudem é um conservador. Ele fala isso na introdução já. Mas ele fala, o meu objetivo aqui é fazer um estudo bíblico aplicável a qualquer ideologia. Muito útil, muito bom esse livro.
O fato é, meus irmãos, que batizar a ideologia como se fosse evangelho resultou nisso aí, ó, tá vendo? O resultado final foram corpos, pilhas de corpos, tá vendo? Em nome de um falso evangelho. Ele obrigou as pessoas a tomarem veneno e depois ele se matou. Então eu vou encerrar essa aula com duas coisas. A primeira delas é dizendo para você que o evangelho, o evangelho puro, ele tem implicações sociais. O resultado imediato da pregação do evangelho é mudança social, é reforma social. Dá uma olhada em todas as evidências que eu te mostrei nas outras aulas. Historicamente, foi pelo temor de Deus e pelo amor ao Evangelho que homens e mulheres se engajaram em reforma das prisões, reforma educacional, abolicionismo, contra o tráfico de escravos, contra o infanticídio, a reforma do Código Penal, as trade unions. Então, em geral, tudo isso veio como fruto de homens e mulheres tementes a Deus. Agora, sempre houve a tentação de temperar o ativismo humanista com pitada de evangelho, entendeu? Isso desde o Império Romano, com Constantino. Então, pegar a potência que é a religião, o cristianismo, e transformar isso no mero instrumento da minha ideologia, isso desde os primórdios aconteceu, com Constantino. O uso do evangelho para fins políticos, interesseiros. Mas o evangelho não se permite dominar. E você sempre teve os remanescentes. Alguns pagaram com a própria vida por resistir a isso. Se eu começo da minha agenda ideológica, da minha agenda social, eu invento um Cristo à minha imagem e semelhança, entende? E esse Cristo, ele pode até se tornar popular, o povo pode gostar e tal, ele só não pode salvar, porque não é o Cristo da Bíblia. Uma geração que não parte do Evangelho para agir na sociedade, para se engajar nas causas sociais, está usando o Evangelho apenas como adorno, como enfeite, para enfeitar a sua ideologia e o seu sentimento, né, religioso, relativista. E em breve negará o Evangelho. Então eu faço um apelo para você. Seja crente raiz, seja um crentão mesmo, sabe? Daqueles, não estereótipo, mas daquele crente Bíblia, oração, conexão com Deus, de firme propósito. Ainda que caiam os céus, eu vou permanecer firme pelo que é reto. Não tem a ver com estereótipo, com aparência, isso aí é secundário, eu estou falando de caráter. Esses dois livros aqui, recomendo para você, são difíceis de achar, eu achei um deles no Kindle. Eles mostram como que os avivamentos tiveram reflexos na sociedade e como que o evangelho é uma potência para promover reformas. Eu tenho que fazer outro apelo para você. Agora eu vou pregar. Não desliga, eu vou pregar para você. Veja, nós fazemos parte de uma geração muito crítica, especialmente vocês. Uma geração que foi educada desde pequenininha a desconstruir, a questionar. É só desconstrução, é só botar abaixo, é só derrubar. Se tem uma verdade, eu derrubo, eu questiono. Mas é uma geração que não foi treinada, não foi instruída, não foi adestrada a construir. Então você vai minando os fundamentos da crença, da fé, da convicção, mas não coloca nada no lugar. E essa prática de questionar e de desconstruir passa muito pela crítica à igreja. Veja, eu estou falando da igreja, não estou falando do CNPJ, não estou falando da instituição, do prédio. Estou falando da igreja, povo. Esse é o único sentido de igreja no Novo Testamento, é o povo. Então, esse povo, essas pessoas, esses crentes, se você se resta um pouco ainda de temor de Deus no seu coração, eu quero, em nome de Jesus, apelar para que você reflita na sua postura. Que você não fale assim mais. Para que você não fale da igreja de fora para dentro. Porque você faz parte desse povo. Para que você não fale da igreja como se você não fizesse parte disso. Veja, a gente lava a roupa suja com a família, dentro de instâncias adequadas e momentos adequados. A gente não fica expondo a nossa família. Os meus pais têm problemas, a minha irmã tem problema, a minha esposa e minha filha têm problema. Mas veja, nós lidamos com esse problema. Eu não fico desprezando a minha família, depreciando a minha casa em público. E é triste ver irmãos e irmãs denegrindo a imagem do povo de Deus publicamente, se assentando na roda dos escarnecedores
e vendo beleza em tudo que todo mundo faz. Bom, eu vejo beleza, vejo Jesus no cantor tal, vejo beleza, vejo evangelho na Sapucaí, na escola de samba, vejo beleza, vejo evangelho no show lá no Rock in Rio. Eu só não vejo beleza e evangelho de Jesus na igreja, entre os cristãos, entre o meu povo, entre os meus irmãos. Você precisa pensar, sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Jesus. Ela é a noiva. Ela é a noiva do leão. Meu amigo, e quando você levanta a sua voz para falar da noiva dele, ele ruge, ele fica bravo. Então, se resta ainda um pouco do temor a Deus no seu coração, repense essa prática. A gente pode fazer autocrítica baseado na palavra, no Evangelho. Jesus nos deu os instrumentos para fazer autocrítica. O que nós não podemos fazer é depreciar a noiva dele. Não fale mal da noiva do Cordeiro, porque senão ele vem como um leão. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula. Ela é a expressão do que há de belo, é a noiva do leão, do amor eterno, e faz da terra o seu jardim para anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa. Se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela achar ou sentir dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor. O leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. O leão Ela é a igreja de Jesus. Ela é a fraternidade universal. Ela é a família plural. Ela é a comunhão de toda a gente. Ela é a igreja. Esse escândalo cósmico da multiforme graça e sabedoria de Deus. Ela é o que há de mais belo, porque ela é a única comunidade onde não existe judeu nem grego, não existe escravo nem livre, não existe macho nem fêmea, homem nem mulher. Ela é a expressão de mais belo, porque ela, a igreja, é o lugar onde não existe distinção de raça, não existe racismo na igreja. Ela é dela, porque na igreja, a branca e o preto, o branco e a preta se abraçam como irmãos, porque ela é igreja. Ela é igreja, a comunidade de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Ela é bela, porque na igreja não existe escravo livre, não existe classismo, não existe pobre nem rico. No mundo de fome, a igreja é o lugar onde nunca falta pão. É a igreja, a mesa onde cabe todo mundo, onde é a comunhão e a partilha, a generosidade e a solidariedade. Ela é a igreja onde não existe machismo, feminismo, heteropatia, homossexualidade.
homofobia, misoginia, porque na igreja não tem nem macho nem fêmea. Na igreja Jesus Cristo é tudo em todos. E por isso ela é gloriosa, gloriosa, porque ela é a encarnação do amor e nada brilha mais do que o amor. Mas por isso ela tem que ser corajosa, porque num mundo de barreiras, de segregação,